Pai de amor, todos nós aqui nos colocamos nos teus pés agora, para que o teu Santo Espírito seja quem fale conosco, que a tua palavra de poder seja quem fale conosco. Prepara as nossas mentes, prepara o nosso coração, que tudo o que for falado aqui seja de acordo com a tua vontade, que sirva para nos transformar, nos colocar mais perto do objetivo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na última vez que eu estive aqui, eu compartilhei com vocês, se vocês se lembrarem, 4 pontos que eu realcei como aprendizado, que era a minha experiência, e eu acho que de vários que têm estudado com a gente aos domingos pela manhã, o livro de Atos. Esses 4 pontos eu acho que assim, se eu destacasse, se eu tentasse buscar, com certeza seriam eles e mais um. Mas naquela ocasião, os 4 pontos que a gente falou, vamos ver se a gente consegue lembrar, né? Do domingo, a gente sempre tenta recapitular o que vimos domingo passado, aqui já faz um mês, então é difícil, né? Vou tentar ajudá-los. 4 coisas que eu destaquei como aprendizado. Que Deus tem o controle da história. Os fatos que a gente vê narrados por Lucas em Atos mostram Deus agindo em diferentes circunstâncias para executar o seu plano da salvação, formar a sua igreja e resgatar os escolhidos. O segundo ponto que fica muito claro e ficou para mim é que Deus age ao seu modo, livremente, sem uma forma padrão. Em Atos a gente vê Deus agindo de forma distinta, uma diferente da outra, sem forma padrão, livremente, de acordo com a sua soberana vontade. Ele salva um, ele deixa outro morrer. Ele cura um e ele leva castigo a outro. Terceiro ponto, Deus salva sem distinção. Deus salva o pecador que nele crê, sem diferença de raça, de religião, de tamanho, de tipo ou de quantidade de pecado. O quarto ponto que a gente falou naquela ocasião é que evangelizar é um privilégio dos cristãos. E eu falei assim, essa palavra privilégio é para adoçar um pouquinho, né? Mas na verdade é uma responsabilidade do cristão. Nós cantamos aqui, no corinho que a gente falou sobre o sacrifício de amor, que no início dele dá assim para a gente uma visão do plano de Deus, desde lá de trás, antes da criação. E ele fez tudo para que o plano de salvação seja executado. E nesse plano tem uma parcela, que é a de propagação do Evangelho, que ele deu a nós, os salvos. Não deu a anjos, o Espírito Santo não faz. Quem faz somos nós. E essa é a parte que cabe à igreja, que cabe a você e a mim que já aceitamos a Jesus Cristo. Tem uma ilustração que fala que os anjos conversando com Deus falou assim: mas e se eles não fizerem? E Deus falou assim: não tem outro plano. Quem vai fazer a proclamação do Evangelho é a igreja. Naquela ocasião eu falei esses 4, mas falei que era 5 os pontos de aprendizado, e por questão de tempo a gente falaria outro dia. Então hoje nós vamos falar sobre o 5º ponto. Esse 5º aprendizado tem a ver com essa responsabilidade nossa de evangelizar e de testemunhar a Cristo. E quando a gente fala disso, a pergunta mais natural que vem é assim: como é que faz isso? A gente não devia estar preocupado, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai colocar na boca da gente aquilo que a gente precisa falar. Mas eu acredito que a Bíblia nos instrui
E em Atos a gente aprende isso. Então, para essa pergunta, como é que eu devo estruturar aquilo que vou falar a quem não conhece o Evangelho? Nessa conversa de hoje, eu, baseado na crença de que o Espírito Santo nos dirige, nos ensina, nos convence, eu quero dividir com vocês a forma que os apóstolos, durante o período inicial da igreja, pregaram, como que eles testemunharam a Cristo. E é interessante que a mesma estrutura de pregação que foi usada por Pedro, foi usada por Estevão, foi usada por Paulo. Essa estrutura, essa forma de pregar, os estudiosos chamaram ela de querigma. Essa foi a forma que Pedro usou lá em Atos 2, depois do Pentecostes, e resultou na conversão de 3.000 pessoas. Um pouquinho depois, praticamente a mesma pregação é feita novamente por Pedro em Atos 3, após a cura do aleijado que está na porta do templo. E o número dos homens que se converteram naquela ocasião chegou a quase 5.000 homens. Estevão usou a mesma estrutura de pregação quando foi fazer sua defesa em frente ao Sinédrio, em Atos 7. E muito provavelmente, embora isso não é dito por Lucas em Atos, Saulo deve ter ouvido a pregação de Estevão e através dela Deus incomodou Saulo até a sua conversão no caminho de Damasco. Para a gente não alongar demais em cada uma das ocasiões, e essa estrutura que é a querigma aparece em Atos, e eu acho que, se eu não estiver contando errado, até o capítulo 13, que é o que a gente praticamente terminou hoje, há cerca de 7 ocasiões que esse discurso, essa estrutura de pregação é usado. Em Atos 13, por exemplo, que a gente viu domingo passado e esse domingo, é Paulo que usa a mesma estrutura de pregação em Antioquia da Pisídia, hoje a região da Turquia, durante a sua primeira viagem missionária. Todas elas têm a mesma estrutura de pregação e uma marca única. Todas são centradas em Cristo, cristocêntrica. O foco em todas elas é apresentar Jesus como o Cristo, o único meio pelo qual o pecador pode ser salvo e aceito por Deus. Eu quero então compartilhar esse modelo visando 2 objetivos distintos, para 2 grupos de pessoas. O primeiro é para você que ainda não tomou uma decisão sobre Jesus. E a gente aprendeu em Atos que na igreja tem gente que é convertido, já aceitou Jesus, e tem gente que está à procura de Jesus. Então eu quero crer que no meio de nós também é assim. Então o primeiro objetivo é para você que ainda não aceitou a Jesus. Eu peço a Deus que Ele use essa conversa para que você possa definitivamente entender quem é Jesus. E tocado pelo Espírito Santo, não pela estrutura da pregação, não pelo que eu vou falar, mas pelo convencimento do Espírito Santo, possa aceitar Jesus como seu Salvador. O segundo objetivo é para o segundo grupo de pessoas. Para você que já foi salvo pela fé em Jesus Cristo e tem responsabilidade de apresentar o Evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Para você que é crente, a ideia é que você veja neste formato de pregação, como você pode falar de Jesus aos outros de forma bíblica e centrada em Jesus.
Nós vamos ler Atos 2, 21 até o 38. É uma leitura longa, mas eu acho que ela é importante para que vocês percebam. Essa não é a mais longa das pregações, onde aparece essa estrutura. Também não é a mais curta, tem algumas que é bem curtinha. Mas eu acho que essa ajuda bem a gente entender o que está nesse modelo de pregação tão usado na igreja primitiva. Então nós vamos começar lá no 21, Atos 2, 21. E se vocês acompanham comigo no telão, ou então aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. 21 fala assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, é Pedro falando. Pedro fazendo a pregação após o Pentecostes. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. O que Pedro está falando aqui é que Deus exaltou durante a vida de Jesus. Jesus, através dos milagres, através da vida que ele teve, no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo, dando sinal claro que ele era o Cristo. E eles sabiam disso. 23. Esse homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e o pregaram na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi. Agora Pedro vai lá no Velho Testamento, vai resgatar o que a Bíblia fala sobre Jesus. 25, a respeito dele disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso lhes dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Acima a gente tinha lido o texto de Salmo 16, onde Davi fala que Deus não permitiria que ele permanecesse no túmulo e fosse decomposto, né? E é óbvio que isso aconteceu com Davi. Ele não estava falando dele, ele estava falando de Jesus. 32. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês veem agora e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrados para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez
Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Como eu falei, este é o sermão de Pedro após um Pentecostes. Para a gente ver os pontos básicos da pregação centrada em Cristo da igreja primitiva, feita pelos apóstolos, eu poderia usar qualquer uma daquelas 6 ou 7 que eu falei que existe até o capítulo 13. Mas nós vamos usar essa, porque essa permite a gente ver com facilidade 4 pontos que são comuns entre essas pregações, e esses 4 pontos juntos formam a essência do evangelho que nós devemos pregar. Então, se você quiser, se a tua memória não for tão boa como a minha, anota, porque isso vai ser muito valioso. Esses 4 pontos são, a gente pode juntá-los do texto, e o primeiro é os acontecimentos do Evangelho. O segundo ponto é os testemunhos do Evangelho. O terceiro ponto são as promessas do Evangelho. E o quarto ponto são as condições do Evangelho. Acontecimentos, testemunhas, promessas e condições. Nós vamos falar de cada um deles, tentando buscar lá na pregação de Pedro o suporte para essa junção aí dos 4 pontos. Tá? Vamos começar lá, vem comigo. Os acontecimentos do Evangelho. O Evangelho de Cristo destaca 3 acontecimentos basicamente: a vida de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. No verso 22 do texto que a gente leu, Pedro destaca a vida de Jesus, a vida e o ministério de Jesus. Se você olhar aí o verso 22, fala assim: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que fez entre vocês, que fez enquanto ele viveu entre vocês. Por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Os apóstolos podiam falar livremente da vida do Nazareno, pois seus ouvintes haviam visto ou conhecido o que Jesus tinha feito no meio deles. Jesus mostrou durante a sua vida ser Deus encarnado por meio de milagres, por meio das maravilhas e por meio dos sinais que fez. Segundo ponto dentro desses acontecimentos do Evangelho, então a primeira foi a vida de Jesus. O segundo ponto aí dentro ainda é a morte de Jesus. No verso 23, Pedro fala da morte de Jesus e da sua crucificação. Este homem lhes foi entregue por propósito pré-determinado, ou determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Nota 2 coisas aqui. Primeiro, Pedro escancara o pecado feito por seus ouvintes ao rejeitarem Jesus. Eles se associaram a homens perversos e o pregaram na cruz de forma injusta. Agora, deixa eu trazer isso para a nossa realidade, senão a gente fica achando que só aconteceu isso lá atrás, né? Esse pecado não foi só daqueles que estavam lá e escolheram Barrabás
rejeitando Jesus. Esse pecado continua acontecendo agora, com aqueles que rejeitam Jesus e escolhem a si mesmo, ou escolhem outros caminhos para serem seus deuses. O pecado que nos causa a morte eterna é a rejeição de Jesus Cristo. Se você ainda não se entregou a Jesus, lembra disso. O pecado que causa a morte eterna é a rejeição de Jesus Cristo. Segunda coisa que aparece nesse texto é que Jesus foi entregue por Deus. Está escrito lá, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Jesus foi entregue por Deus, de forma pré-determinada, de acordo com o seu plano, para morrer por nós, por mim e por você, fazendo justiça por nós ao ser sacrifício apresentado pelo nosso pecado. Foi de acordo com a vontade de Deus que Jesus voluntariamente se entregou para morrer pelo seu pecado. E ele fez isso por amor. De tal maneira amou Deus o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Foi Deus quem entregou Jesus, para que ele fosse o pagamento do meu pecado e do seu pecado. No verso 24, Pedro fala da ressurreição de Jesus. Então nós vimos, no 22 ele fala da vida de Jesus, no 23 ele fala da morte de Jesus, no 24 ele vai falar da ressurreição de Jesus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou Jesus, mostrando que era impossível que a morte o retivesse. A ressurreição dele venceu a morte, mostrou que ele era Deus. Ele ressuscitou e não voltou a morrer. Teve caso como o do Lázaro, por exemplo, que foi ressuscitado, mas voltou a morrer. Jesus ressuscitou e não voltou a morrer. Ele subiu aos céus e ele continua atuando até hoje, tomando o controle de todas as coisas, levando a história de acordo com o plano soberano de Deus. A ressurreição de Jesus, por um lado, mostra Deus glorificando a Jesus. É Deus evidenciando Jesus como Cristo. Por outro lado, é a nossa certeza que através dele, nós também viveremos eternamente. Então, resumindo, o primeiro ponto, eu estou no primeiro ponto ainda. O primeiro ponto do Evangelho é apresentar Jesus como Cristo através do que aconteceu com Jesus. Sua vida, sua morte e sua ressurreição. O segundo ponto dessa pregação, que se repete várias vezes em Atos, são os testemunhos do Evangelho. Segundo ponto dessa mensagem são os testemunhos do Evangelho. A proclamação da morte e ressurreição de Jesus não foi feita sem base, do nada, num vácuo. Ao contrário, a proclamação foi suportada pelas Escrituras e pela história. A primeira testemunha da proclamação é a Bíblia, são as Escrituras. Aqui em Atos 2, Pedro usa, por exemplo, Joel 2, na passagem um pouco anterior a que a gente leu. Se você for lá no Atos 2, versos 17 a 20, Pedro vai citar Joel.
No texto que nós lemos, os versos 25 a 28, Pedro está citando Salmo 16. E nos versos 34 e 35, ele está citando Salmo 110. E ele faz isso a fim de iluminar a sua pregação sobre a ressurreição, a exaltação e o dom do Espírito, baseado na Escritura que eles conheciam. No verso 16, nós não lemos, está um pouco atrás, ele fala assim: isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E conta a história. No verso 25 ele fala: a respeito dele disse Davi. Conta a história. Então, a primeira testemunha do Evangelho é a Bíblia, é a Escritura. Para eles, o Antigo Testamento. Para nós, o Antigo e o Novo Testamento. A segunda testemunha são os próprios apóstolos. Pedro várias vezes fala assim: nós somos testemunhas. E ele repete isso várias vezes e ninguém contesta. Ali tinha um monte de opositores. Essa pregação também foi feita da mesma forma perante o Sinédrio, os líderes dos judeus que perseguiam e os prenderam. E Pedro afirmou isso: nós somos testemunhas. E ninguém se opôs a esse fato. E eles não contestavam, pois eles viram, ouviram, tocaram Jesus Cristo antes da crucificação e após a ressurreição. Deus ressuscitou esse Jesus, diz o verso 32, Pedro falando. E todos nós somos testemunhas desse fato. Nossa responsabilidade é pregar o Cristo autêntico, histórico. Histórico quer dizer tem data. Teve um momento na história da humanidade que Jesus Cristo viveu entre nós. Ele foi anunciado e evidenciado no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. E foi proclamado pelos apóstolos e continua sendo proclamado pela igreja. Então, primeiro ponto que a gente falou foi sobre os acontecimentos do Evangelho. O segundo, o testemunho do Evangelho. E agora a gente vai falar sobre as promessas do Evangelho. O Evangelho não é só as boas novas daquilo que Jesus fez, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou de acordo com as Escrituras. Isso é muito bom, mas vai além disso, é mais que isso. O Evangelho é também as boas novas daquilo que ele nos oferece como resultado de confiar nele, de entregar a nossa vida para ele. Para aqueles que lhe aceitam, Jesus promete perdão dos pecados, eliminando por completo nossa dívida com Deus, e promete também a dádiva do Espírito Santo. Essa dádiva é que nos transforma em novas pessoas. Juntas, essas duas promessas nos dão a liberdade para sermos as pessoas que Deus deseja que sejamos. O perdão dos pecados nos justifica e nos torna amigos de Deus, membro da família de Deus. O dom do Espírito nos transforma, nos santifica, nos leva progressivamente a refletirmos o caráter de Deus em nós. É isso que está no verso 21 e 38. Olha lá, 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro respondeu no verso, 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Devemos pregar o Evangelho
que traz salvação e resulta no perdão dos pecados e no recebimento do Espírito Santo em nós, como garantidor, consolador, direcionador das nossas vidas. Agora eu vou para o quarto e último ponto dessa pregação da igreja primitiva, as condições do Evangelho. O mesmo verso 38 mostra que Deus não nos concede suas dádivas de forma incondicional, sem exigir nada. Tem uma condição nossa. O verso 38, Pedro conclama seus ouvintes ao arrependimento. Ele diz logo no início do 38, Pedro, que a turma faz a pergunta para ele, o que a gente tem que fazer? E Pedro no 38 fala assim, arrependam-se. Nossa pregação será manca, incompleta, não bíblica, se não evidenciar o pecado, se não exigir arrependimento. Paulo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sem exceção. Sem exceção. E em Romanos 6:23, ele completa que o salário do pecado é a morte. Se todos pecamos, e se o salário do pecado é a morte, todos, morte quer dizer separação de Deus aqui, a escuridão, a vida longe de Deus. Mas graças à bondade de Deus, nesse mesmo verso de Romanos 6:23, Paulo completa, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida eterna é um presente de Deus, é um dom. Mas ele exige que você vá além do reconhecimento dos seus pecados, da rejeição que você fez de Jesus até aqui. Ele exige arrependimento. E arrependimento é a firme decisão de mudar de vida. Por isso que a gente chama de conversão. Conversão é mudar por completa a direção. A pregação do Evangelho exige que se deixe o pecado e se volte radicalmente a Cristo. Essa é a condição. Os 4 pontos, então, os acontecimentos do Evangelho, deixa eu pegar minha colinha aqui, os testemunhos do Evangelho, as promessas do Evangelho, e as condições do Evangelho. John Stott fala que nosso desafio hoje é sermos fiéis ao Evangelho apostólico. Ao mesmo tempo que a gente apresenta o Evangelho de uma forma que alcance as pessoas dos nossos dias. Isso exige proclamação combinado com vida, que demonstra aquilo que a gente está proclamando. Os sermões da igreja primitiva nos propõem uma forma, uma estrutura de apresentação do Evangelho muito proveitosa para os dias de hoje. Além de ser útil, ela é bíblica e é fiel à mensagem dos apóstolos. Hoje, a gente tem a mesma responsabilidade de contar a história de Jesus como fato histórico, como doutrina, quer dizer, como fato de fé, e como evangelho, que quer dizer, como boas novas, como a boa notícia. Nós não podemos apresentar o evangelho apenas como uma experiência, às vezes até, como acontece por aí, uma experiência mística. A mensagem do Evangelho é simples, é poderosa, e nossa responsabilidade, minha e sua, que já aceitamos a Jesus, é proclamá-la. Essa responsabilidade é nossa, Deus não deu a ninguém mais.
Agora para aqui comigo e ouça o que a Bíblia nos diz. Muito importante isso. Eu contei que quando Pedro proclamou no texto nosso ali, depois do Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Não foi por causa da pregação de Pedro. Não é essa estrutura que vai trazer a conversão. A conversão, a fé, a aceitação, é o Espírito Santo quem fará. O seu papel é expor. O meu papel é expor e testemunhar. O resultado é trabalho do Espírito Santo. Nossa palavra deve ser sobre Jesus histórico, sobre sua vida, sua morte, sua ressurreição, como comprovação de que Ele é Deus que nos ama. E então apresentar a graça do perdão e a dádiva do Espírito Santo, que Ele dá àqueles que reconhecem seus pecados, arrependem-se e querem se entregar para serem seguidores de Jesus. Deixa eu terminar falando com você que ainda não aceitou a Jesus. O que eu tentei expor aqui é o Evangelho de Cristo. É o presente de Jesus para você. O primeiro verso que nós lemos no texto, que pôs aí no telão, Atos 2:21, diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para você ter salvação, o perdão definitivo dos seus pecados passados, presentes e futuros, e receber o Espírito Santo em você, fazendo morada em você, você precisa invocar o nome de Jesus Cristo. Agora, invocar significa o quê? Invocar significa crer que Jesus é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que por amor te liberta da escravidão do seu pecado. Invocar significa arrepender-se da vida distante de Deus e querer de coração que Ele mude sua vida por completo, submetendo-se a Ele como seu Senhor. A Bíblia nos garante que se você invocar ao Senhor dessa maneira, você será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você ainda não tomou a sua decisão de Jesus, tome agora. Basta você falar de coração com Ele e pedir que Ele o aceite, porque você quer depender dEle, quer Ele como Senhor da sua vida. Porque esse Jesus foi dado por Deus por amor a você, para morrer numa cruz de forma injusta, para pagar o meu pecado e o seu pecado, e para que a gente pudesse voltar a ter amizade com Deus, eternamente. Quando você entende isso, pede o perdão de Deus, entrega a Jesus para que Ele mude a sua vida vai ser mudada pelo Espírito Santo. E você ganha uma responsabilidade: pregar esse mesmo Evangelho a todas as pessoas que não conhecem o Salvador. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Jesus Cristo. Muito obrigado pelo seu amor, graça e misericórdia, que se humilhou, veio ao mundo, morreu por nós, no nosso lugar, para que a gente pudesse voltar a ter relacionamento íntimo contigo. Senhor, a gente não entende o que significa essa humilhação de um Deus se fazendo homem e morrendo na cruz. Mas a gente sabe o medo da morte
que muitas vezes tivemos ou ainda temos. Por isso a gente sabe o valor da ressurreição de Jesus, que nos assegura que a morte foi vencida. Nos dê, Senhor, essa confiança. Receba, Senhor, aquele que está orando a Ti, pedindo para que Jesus se revele a ele, ou invocando o Seu nome para ser salvo. Complete a Tua promessa, se mostre e conceda a salvação. E a nós, Senhor, conceda coragem e ousadia para pregar o Teu Evangelho a todos aqueles que não conhecem o Teu nome. E com isso cumprir a responsabilidade que o Senhor nos deu aqui. Te louvamos e te agradecemos por essa igreja. Que ela anuncie com força, com poder, a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.